Bem-vinda, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Conversa com a Previdenciarista. O podcast ele foi pensado para ajudar você a aprender habilidades que a faculdade não te ensina, te contar as novidades no mundo do direito previdenciário e, o mais importante, fazer você pensar fora da caixa para que consiga ter ideias que te farão um profissional de sucesso. Em cada episódio, eu vou trazer aqui um convidado especial que já chegou lá ou então já alcançou grande parte de seus objetivos para que ele possa compartilhar com você as suas experiências. E não só as suas experiências, mas também as suas vivências e o que fez para poder chegar lá. Nesse primeiro episódio, o episódio inaugural, eu vou te contar o que eu fiz para sair da zona de conforto para me tornar uma advogada empreendedora e referência no direito previdenciário. Bom, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Rafaela Lima, sou advogada especialista em direito previdenciário há 7 anos e há 3 anos eu venho auxiliando advogados e advogadas a implementarem o nicho da advocacia previdenciária em seus escritórios, bem como ensinando algumas habilidades que a faculdade não nos ensina, como marketing, gestão de escritório, gestão de finanças, precificação, prospecção de clientes, venda, enfim. Eu nunca sonhei em ser advogada. Eu venho de uma família humilde e sempre estudei em escola pública. Os meus pais são trabalhadores rurais e sempre sonharam com um futuro melhor para mim. Eu sou filha única. Meus pais decidiram não ter mais filhos quando descobriram que eu sofria de uma doença degenerativa e que eu precisaria de enormes cuidados. A minha mãe sempre disse que eu era uma criança aparentemente saudável. Eu brincava, interagia, sorria, até que quando eu completei 1 ano de idade, eu fiquei muito doente. Eu chorava sem parar, apresentava inchaço na mão, joelho, tornozelo, tinha febre, enfim. Meus pais eles não sabiam do que se tratava e nem os pediatras da época. Eu cheguei a ficar internada várias vezes e os médicos disseram para os meus pais perderem a esperança porque eu morreria em poucos dias. Mas meus pais não se conformaram. O meu pai, na época, conversou com os patrões dele e, com a ajuda deles, eles foram buscar outras opiniões médicas. Foi aí que Deus colocou um médico na minha vida que foi um anjo. Ele rapidamente identificou que eu tinha anemia falciforme ou doença falciforme, como a doença também é chamada. E ele logo iniciou o tratamento. A doença falciforme ela é uma doença genética e hereditária que causa várias complicações. Para que a criança nasça com a doença, é necessário que o pai e a mãe tenham a doença ou então tenham os traços da doença. No meu caso, os meus pais eles têm o traço. Quem tem o traço não sente nada. Então, por isso, os meus pais nunca imaginaram que eu poderia ter a doença falciforme. E naquela época, ela não era identificada ainda no teste do pezinho. Quem tem a doença falciforme é mais propício a ter AVC, síndrome torácica aguda, osteonecrose, sem contar as inúmeras crises de dor. E ela traz algumas limitações, como cansaço, falta de ar, imunidade baixa, dor nas articulações. E eu cresci cercada de muitos cuidados e sabendo que eu não poderia fazer algumas atividades que outras crianças da minha idade faziam, como correr, pular, ter contato com água gelada, enfim. E aí, por conta disso, eu acabei pegando um amor imenso para a leitura. Enquanto alguns colegas estavam lá na aula de educação física, pulando, brincando, eu interagia na biblioteca. Cresci lendo vários clássicos como Monteiro Lobato, Machado de Assis. Durante os 5 anos da faculdade, eu só pensava em concurso. Eu não tinha interesse nenhum em advogar, até porque a maioria dos advogados com quem eu tive contato durante a faculdade trabalhavam para sobreviver. E os que eram bem-sucedidos não viviam exclusivamente da advocacia. Tocavam no negócio dos pais, outros negócios, enfim. Eu não queria aquela vida para mim e aí eu escolhi o direito justamente pela ampla possibilidade de concurso público e que me traria a tão sonhada estabilidade. E aí eu entrei e saí da faculdade com esse pensamento da estabilidade financeira que o concurso público proporcionava. Como eu sabia que para magistratura eu precisaria de prática
A ideia era fazer um concurso primeiro para defensoria estadual, depois de um tempo fazer o concurso para a magistratura. Mas mal sabia eu o que o destino me reservava. E como sempre gostei muito de ler, no ensino médio então, eu decidi que eu faria faculdade de Direito porque eu queria ser juíza. Como muitas pessoas, eu sonhava com a estabilidade e a segurança da carreira pública podia proporcionar. Porém, tudo isso ainda era muito distante para mim. Eu não sabia, eu sabia o que eu queria, mas eu não fazia ideia de como eu conseguiria chegar lá. Eu sabia que meus pais eles não tinham condições de pagar uma faculdade particular e por conta das minhas limitações, eu sei também que meus pais eles não iriam concordar em me deixar ir morar sozinha em outro estado ou então em uma cidade muito distante deles, para poder cursar uma faculdade pública, talvez. Mas, como eu sempre corri atrás dos meus objetivos, mesmo que eles parecessem muito distantes, eu nunca perdi a fé. Eu sempre acreditei que Deus tinha um propósito para a minha vida. E aí, no último ano do ensino médio, eu fiz o Enem e obtive uma pontuação excelente. Com isso, eu me inscrevi no ProUni e aí eu ganhei uma bolsa de 100% para poder cursar a faculdade de Direito. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Eu me mudei para a cidade, que fica a mais ou menos 22 quilômetros de onde os meus pais moram, para poder cursar a faculdade. E aí, nesse período, eu morei em república, morei um tempo sozinha, dividi apartamento com mais 2 colegas, enfim, tudo para poder concluir o sonho da faculdade. E aí, durante esses 5 anos da faculdade, eu só pensava em concurso. Eu não tinha interesse nenhum em advogar, até porque a maioria dos advogados com quem eu tive contato durante a faculdade trabalhavam para sobreviver. Eu saí da faculdade e comecei então a estudar para os concursos públicos e para o exame da ordem. Porém, eu não passei na OAB de primeira, porque como eu não queria advogar, parecia que algo me bloqueava na hora de fazer a prova. Tinha crise de ansiedade, eu passava mal e aí eu não conseguia fazer uma boa prova. Até que em dezembro de 2013 eu passei na primeira fase do exame da ordem e aí nesse momento eu fui imbuída de uma determinação tão grande que eu estudava dia e noite só para a segunda fase da OAB. E aí eu pensava, se eu passei na primeira fase, eu não vou reprovar na segunda. E nessa época não tinha repescagem, então eu só teria uma única chance. E aí lá em fevereiro de 2014 eu fiz a segunda fase, também passei. Só que eu sofri uma pressão tão grande por mim e aí um estresse tão grande também que 2 dias depois da prova eu tive a pior crise de anemia falciforme da minha vida. Foram 36 dias internados, eu emagreci 9 quilos, fiquei totalmente debilitada e nesse meio tempo, né, durante a minha recuperação, eu sabia que eu tinha um longo caminho para trilhar nessa terra e que muita coisa também para poder compartilhar. E aí, né, enquanto eu estava lá me recuperando, saiu o edital do concurso público da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que era o concurso que eu já vinha esperando há um tempo. Só que aí, quando eu li o edital, eu vi que pela primeira vez era necessário comprovar 3 anos de prática jurídica e eu não tinha, né? Mas como eu não desisto fácil, eu decidi que eu iria advogar para ter a prática e depois eu tentaria o concurso novamente. E mais uma vez, Deus não me desamparou. Logo que eu decidi advogar, eu recebi um convite de um colega que estava abrindo um escritório de advocacia especializado em direito previdenciário para que eu fosse trabalhar com ele. Eu não pensei 2 vezes e fui, porque eu queria ter a prática. Quando eu entrei no escritório e comecei a advogar em previdenciário, eu não tinha ideia do que era esse ramo da advocacia. Já que eu tive apenas um semestre da matéria lá na faculdade, então eu caí de paraquedas em um escritório previdenciário e o meu intuito era ficar lá 3 anos para ter a prática jurídica e depois eu ia prestar o concurso público da magistratura. Porém, fui me apaixonando pela área. Quando eu dei a notícia para um segurado de que o benefício dele tinha sido concedido, né, o benefício que ele tanto esperava, e vi a felicidade nos olhos dele, aquilo para mim não teve preço. Eu tive a certeza que eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida. E aí eu fiquei nesse escritório como associada por 3 anos, de novembro de 2014 a dezembro de 2017. Porém, por inúmeras questões, eu não estava mais feliz fazendo o que eu fazia,
né? E eu nem sentia mais prazer em ajudar as pessoas, eu não tinha vontade, mesmo sendo muito grata aí ao colega com quem eu trabalhava por ter me apresentado o direito previdenciário e me dado a oportunidade de aprender, já que nesses 3 anos eu tive contato com mais de 1.000 processos previdenciários que iam desde a concessão administrativa ou judicial até revisão de benefícios, passando por todos os benefícios previdenciários. Eu não tinha mais aquele brilho nos olhos, sabe? Foi aí que eu decidi que era hora de trilhar o meu caminho sozinha. E essa transição de advogada associada para advogada autônoma, dona do próprio escritório, ela não foi fácil. Primeiro que eu demorei 6 meses para decidir realmente que eu iria trilhar o meu caminho sozinha. Aí, em dezembro de 2017, né, quando iniciou o recesso, eu informei ao colega que eu não voltaria mais para o escritório em 2018, a não ser que eu precisasse treinar alguém que ele quisesse colocar no meu lugar. E aí, em janeiro de 2018, cá estava eu, sem saber para onde ir e como começar. Porque apesar de eu dominar bem a prática do direito previdenciário, eu não sabia nada sobre gestão de escritório, prospectar clientes e tudo mais que uma advogada empreendedora deve saber. E nem tinha dinheiro para alugar uma sala e montar o meu próprio escritório. E aí eu comecei a estudar uma forma de fazer ser conhecido como advogada e forma de conseguir clientes, já que eu precisava pagar as contas. Nessa época eu contava com a ajuda financeira dos meus pais e o apoio incondicional deles e dos meus familiares também. Aliás, se não fosse por eles, eu não teria chegado nem perto de onde eu estou hoje. Tanto os meus pais quanto o meu namorado sempre me acreditaram em mim e nunca me cobraram nada. A minha mãe, ela até sempre me dizia, na verdade ela ainda me diz, que tudo iria acontecer no tempo de Deus e que a nós restava orar e confiar. E aí, nesse processo, eu percebi que se eu quisesse advogar, eu teria que fazer algo para me diferenciar. Foi aí que eu comecei uma busca por conhecimento e autoconhecimento. Em meio a muitas orações, eu comecei a estudar e pesquisar sobre a nova advocacia e me deparei com temas como marketing e empreendedorismo jurídico. Eu comecei a estudar, consumir conteúdos gratuitos que eu encontrava tanto no Instagram quanto no YouTube, comprar alguns livros que não fossem tão caros e fazer alguns cursos que cabiam no meu bolso. Foi aí que eu entendi que advogar em previdenciário é muito mais do que encaminhar um pedido de aposentadoria e ficar aguardando a resposta. Isso qualquer um pode fazer, inclusive o segurado. Nesse sentido, eu entendi a importância de me capacitar, aprender habilidades que a faculdade não nos ensina. Na verdade, a faculdade, ela não nos prepara para advogar. A gente se forma, né, sabe interpretar a legislação, sabe muito da teoria, mas ninguém lá na faculdade fala pra gente que se a gente quiser abrir um escritório, vai ter que calcular custo fixo, custo variável, saber o preço da sua hora técnica, saber como precificar o nosso serviço corretamente. Ninguém fala que a gente precisa aprender a vender nossos serviços. E quando eu falo em venda, não é ser aquele vendedor de feira que fica anunciando os seus produtos em um alto-falante. Não, eu estou falando de saber nos portarmos como advogado, de saber falar para as pessoas que a gente faz, saber conduzir uma negociação até o fechamento do contrato. Quantas vezes um cliente achou seu preço caro e você nem perguntou para ele por que está caro, né? Ou então ofereceu possibilidade de parcelamento, por exemplo. Isso a faculdade não ensina a gente. E é aí que eu entendi que se eu aprendesse isso, eu iria me diferenciar dos profissionais e eu não precisaria brigar por preço. Não seria contratada apenas por ser a mais barata, e sim por ser a melhor advogada previdenciarista e que oferece a melhor experiência para o meu cliente. Eu costumo dizer que a minha advocacia ela é artesanal. E não artesanal por ser feito à mão ou por não ter escala. Pelo contrário, hoje eu tenho uma advocacia altamente escalável. Tenho parcerias com colegas de todas as partes do Brasil. Quando eu digo artesanal, é na parte de oferecer uma experiência única ao meu cliente. Mostrar ao cliente que ele é tratado de forma diferente. Não é mais um cliente, é o cliente. E quando eu entendi isso, a minha advocacia, ela deslanchou.
Eu criei um modelo de negócios totalmente novo para mim e para os colegas aqui da minha cidade. Eu comecei a advogar em home office por falta de opção e hoje eu continuo advogando em home office por paixão. Eu sei que daqui a um tempo eu vou precisar ter um espaço, né, para o meu escritório, um espaço maior, até porque essa é uma das minhas metas também, mas eu não vou deixar o home office de lado. A minha advocacia hoje, ela me permite atender clientes de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje, fora as parcerias, eu tenho clientes no Rio, São Paulo, até mesmo em Portugal. Clientes meus mesmos, que chegaram até a mim por entender esse meu diferencial e também pelo poder das redes sociais. Isso só foi possível porque lá em 2018, quando eu estava quebrada, sem dinheiro, sem rumo, dependendo da ajuda financeira dos meus pais, eu não desisti. Eu consegui enxergar uma forma diferente de me posicionar e conquistar clientes. Eu também não deixei de estudar a parte previdenciária, já que eu falei aqui que a prática é totalmente diferente da teoria, né? E a prática você só aprende praticando, né? E também com quem exerce a prática. Hoje eu tenho um MBA, tenho 2 pós-graduações em Direito Previdenciário, além de ter feito vários cursos de atualizações. Eu nunca parei de estudar. Estudar para mim sempre é muito prazeroso. Eu gosto de aprender coisas novas, inclusive agora em janeiro, eu acabei de comprar uma formação em coach. Não porque eu quero ser coach, mas porque eu quero utilizar as ferramentas que são utilizadas no coach para crescer o meu negócio e também ajudar os meus alunos e alunas do curso Previvência. E por falar em alunos e alunas, essa foi outra possibilidade que eu encontrei de me tornar quando eu me tornei uma advogada empreendedora. Quando eu comecei a compartilhar um pouco da prática jurídica lá no meu perfil do Instagram, o Conversa de Previdenciarista, aliás, se você não me segue, vai lá e começa a me seguir, viu? Muitos colegas, eles começaram a questionar se eu não dava curso e mentorias. Eu dizia que não, até porque eu achava que eu nem tinha uma didática tão boa assim. Mas depois de muita insistência deles, eu percebi que eu poderia monetizar todo esse conhecimento que eu aprendi quando eu era associada e também quando eu comecei a estudar aí algumas habilidades que fogem à temática do direito. E assim nasceu o curso Previvência. Hoje eu tenho centenas de alunos e mentorandos que confiaram no meu trabalho e que aprendem comigo a prática previdenciária, né? E também formas de se destacar na advocacia. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer alguns desses alunos nos próximos episódios do podcast Conversa com a Previdenciarista. Eu quis inaugurar o podcast trazendo esse primeiro episódio um pouco da minha história para poder te mostrar que o caminho ele pode ser difícil, mas que ele é possível. Eu ainda tenho muita coisa para compartilhar com você nos próximos episódios do podcast Conversa com a Previdenciarista. Toda quinta, às 12 horas, terá um episódio novo aqui no YouTube e você também pode ouvir todos os episódios nas principais plataformas de áudio. E se você gostou desse primeiro episódio, faz um print da tela e compartilha lá nos seus stories, marcando o @Conversa de Previdenciarista. Vou ficar muito feliz de saber que você gostou desse primeiro episódio do podcast. Até o próximo!